Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Sempre, antes de qualquer coisa, agradeço a Deus por tudo. Sou muito grato ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Sou agradecido a todos vocês que acompanham aqui o canal. Amém? Sempre animo-os, né, se não estão inscritos, se inscrevam para ampliar a divulgação da obra do Senhor, alcançar as mensagens a mais pessoas, né? Dê o seu like, poste seu comentário. Hoje vamos falar sobre o testemunho de uma parte da minha vida a qual parecia que tudo estava perdido e o fim poderia ser a morte. Mas graças a um trabalho maravilhoso realizado pelo Ombro Amigo Restaurando Vidas na região de Porto Alegre, as coisas começaram a tomar um outro rumo. Também muito obrigado ao Desafio Jovem, Nova Semente, também região de Porto Alegre, que me acolheu lá através do trabalho do Ombro Amigo, né? Muito obrigado a todos vocês. Não vou citar nomes aqui porque poderia esquecer alguns, são tantos que tenho para agradecer. E ao longo da minha vida, né, tantas pessoas e outras denominações que passaram pela minha vida e de uma forma direta ou indireta me estenderam a mão. Eu sou grato a todos vocês. Amém? Eu quero dizer que para que vocês entendam o que está acontecendo, eu vou voltar um pouco do tempo e falar da onde eu nasci e o que aconteceu. Com muita calma, preste atenção nessa história. Eu nasci na região de Santiago, Rio Grande do Sul, né, em uma família que tinha condições financeiras muito boas. Portanto, tive na adolescência tudo que poderia ter, né? Cheguei na faculdade de engenharia elétrica no terceiro ano, tudo parecia muito bem encaminhado, tudo estava na direção que todos esperavam que estivesse, nada estava errado. Porém, nessa época, eu com 20 anos, né, a família, devido a situações que não vou entrar em detalhes agora aqui, perdeu absolutamente tudo que nós possuíamos. Ou seja, em um dia tínhamos tudo, no outro dia não tínhamos absolutamente nada. Perdi a faculdade, já estava com família constituída, né? As coisas ficaram difíceis. Mas para piorar a situação, descobri eu e meus familiares que eu era um dependente químico. Até então, eu mesmo não tinha essa noção. Por quê? Porque como era fácil para mim adquirir as coisas devido às condições financeiras, não encontrava dificuldades. Já fazia muitos anos que eu era usuário de drogas e bebia e fumava e tinha desvios de caráter e de conduta exacerbados, porém só veio à tona depois que faltou o dinheiro. Então começou uma outra etapa da minha vida desesperadora, onde eu não conseguia trabalhar, tudo que eu fazia dava errado, eu não tinha como me alimentar, enfim, uma longa história. Só que o tempo passou, eu consegui trabalhar, consegui me restituir, mas acompanhou o vício. E tudo que eu conseguia, eu ia perdendo. Nada se fixava nas minhas mãos. Faltava tudo sempre em casa, embora eu tivesse um ótimo trabalho, embora eu ganhasse bem, nunca nada tinha na minha casa. E a família era briga, e eu comecei a tentar me recuperar. Tantos tratamentos eu passei, nada deu certo. Até que o pior aconteceu um dia, e eu perdi a minha família. A minha ex-companheira se foi com a minha filha, e tudo então ficou pior do que já era. Vindo a eu, resumidamente, é claro, a morar nas ruas. Depois de tantas tentativas de me recuperar, eu fui morar nas ruas como mendigo, e ali eu passei o que eu nem poderia imaginar que existia. Foram imensas as dificuldades. Eu comecei a minha trajetória nas ruas em Buenos Aires, onde eu fui acolhido lá, muito bem acolhido, pelo um pastor que, inclusive, é meu primo, e ele está pastoreando no Ministério Restauração, aonde eu fui batizado, Assembleia de Deus Restauração, ministério que eu fui batizado lá na Argentina, mas não sustentei também, caí e fui começar as minhas trajetórias nas ruas por lá, em Buenos Aires. Passei para Uruguaiana nas ruas, passei por Alegrete nas ruas e fui para Florianópolis morar nas ruas e cheguei em Porto Alegre, aonde eu me estabeleci nas ruas ali, a pior fase de todas, na região da rodoviária, Vila dos Papeleiros, Farrapos, Garibaldi. Justamente ali tinha a sede do Ministério Restauração,
a Igreja Assembleia de Deus Restauração, e eu me recordava todos os dias que eu havia sido batizado nesse ministério e que eu não poderia estar nessa situação, era muito triste o que estava acontecendo, e eu me arrependia amargamente, mas não tinha forças para sair dali. Tentei buscar tratamento já nessa fase, com aproximadamente 40 anos por aí, e nada funcionava, nada dava certo. Eu entrava na igreja sujo, eu tinha vergonha, eu falava com os obreiros na portaria, mas eles sempre muito atenciosos, mas para mim nada adiantava. Até que um dia, né, eu com a mão assim fechada e uma porção de dinheiros, andando pela Garibaldi ali, me deu o desejo de buscar o que eu sempre ia buscar por ali, né? E passei, havia 2 obreiros do ministério, né, ali distribuindo algumas coisas que eu prestei atenção. Passei por eles, dei sequência na minha caminhada, mas ao ouvir uma voz que dizia: volte e pergunte se eles conhecem o pastor, teu primo, que mora na Argentina, pergunte a eles. E eu achei aquela voz assim muito estranha do nada. Eu voltei, mas sem nenhuma esperança de nada. Perguntei a eles. E eles disseram: sim, conhecemos o pastor Leandro, conhecemos a irmã Ana, né, a esposa dele. E o que houve? E aquilo me chamou a atenção e eu parei e comecei a contar a história. Comecei a falar as coisas que tinham acontecido comigo. Eles me acolheram muito bem, os irmãos do Ombro Amigo Restaurando Vidas, né? E me disseram: vem aqui amanhã no outro dia, às 8 horas da manhã, nós vamos te encaminhar a uma comunidade terapêutica e a tua vida vai começar a mudar. Só depende agora de você. As portas se abriram. E eu abracei. Eu fui no outro dia, com muita luta. Não foi fácil, mas eu cheguei ali e realmente eles me acolheram. Imediatamente me levaram à comunidade Desafio Jovem Nova Semente, aonde o pastor Reinaldo, presidente, e sua equipe toda me acolheram da melhor forma possível. E eu fiquei ali aproximadamente 1 ano, aonde ali eu comecei a orar para restituir família, para restituir minha vida, para mim ter uma família, ter uma vida, ter algo que eu já não tinha perdido, ter tudo de volta. Eu sabia que Deus, ele faz essas coisas. Eu via outros testemunhos e Deus começou a operar. Conheci então a minha atual esposa devido a uma necessidade dela internar o seu sobrinho, que é do estado do Macapá, no Rio Grande do Sul. Do outro lado, de uma ponta a outra do Brasil, nós trouxemos esse rapaz, que hoje está bem também, mora em Porto Alegre, faz uns trabalhos aí em Porto Alegre, Marco, Paulo, né? Passou também pelo Desafio Jovem, Nova Semente, e graças a Deus, por isso, através da vida dele, eu conheci a minha esposa. E conversando em oração, eu me dirigi até o estado do Macapá, aonde atravessei para onde eu moro, o país da Guiana Francesa, ou seja, uma região ultramarina que pertence à França. De fato, eu moro, então, no país francês, né? Região ultramarina, conhecida aí no Brasil como Guiana Francesa. Hoje, com a vida restaurada, graças a tudo isso que eu aqui falei e muito mais, já possuo muitas coisas que nunca imaginei que pudesse tê-las, como principalmente uma família, 2 filhos, 2 bons filhos que chamam aqui, e uma filha que está aí no Rio Grande do Sul também. Hoje tem uma literatura que eu mesmo escrevi, para o glória do nosso Deus, que se chama Sempre a Esperança, onde aqui nesse livro de minha autoria eu conto tudo o que aconteceu de uma forma bem mais detalhada. São 190 páginas falando de tudo que se passou na minha vida e da forma como Deus trabalhou na vida de outras pessoas para alcançar a minha vida. Tenho também 2 e-books escritos que estão publicados na Hotmart. Tenho no meu canal aqui já publicado em torno de 5 louvores que Deus me dá as letras. Eu entendo assim porque eu peço em oração e as recebo. E eu mesmo, de uma forma muito simples, com apenas um violão, eu as exponho aqui no canal para glorificar o nome do nosso Deus. Hoje faço 3 faculdades, né? Relações Internacionais, faculdade de Inglês e faculdade de Teologia. Tudo pela glória de nosso Deus. Né? Já estou encaminhando o meu 2º livro físico. E são tantas bênçãos, né, que o vídeo teria que ficar muito longo para contar tudo. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês: nunca percam as esperanças, nunca desistam.
Tenho fé, acredite. Se você conhece alguém que está passando por esse problema, nunca desiste. Se você está passando por esse problema, procure ajuda. Aqui agora nos comentários estão os telefones que podem e querem te ajudar. Mais uma vez, para terminar aqui, muito obrigado a todos vocês que passaram pela minha vida. Tenho um carinho muito especial por todos. Eu falei aqui muito resumidamente. Quero só terminar dizendo que estamos em oração aqui, né? Para que o Ministério Restauração também possa ter aqui em Macapá, ou lá em Macapá, perdão, aqui na Guiana Francesa, também uma representação. Essa oração nós estamos já no propósito há algum tempo, né? Para que o ministério possa estar aqui. É uma área que precisa muito desse ministério. Existem outros tantos ministérios aqui, é claro, mas o Ministério da Restauração, nós estamos orando para que ele venha a estar presente aqui conosco. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês.